Bom dia, irmãos. Jesus é o Senhor. Vamos para a nossa segunda-feira, semana 3, nosso alimento diário, que tem eu ler com oração em Hebreus 2, 3, que diz: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O título da segunda-feira é Deus preparou para nós uma grande e gloriosa salvação. Louvado seja o Senhor. Nesta semana, apreciaremos mais um pouco a grande e gloriosa salvação que Deus preparou para o ser humano, a qual inclui a salvação eterna e a herança do galardão do reino. Entenderemos também a importância da volta às reuniões presenciais, dado o recuo da pandemia em alguns estados e o desenvolvimento de um viver normal que nos conduzirá ao descanso e à glória do Senhor. Vamos desvendar mais o fato de que o homem foi criado de uma maneira muito especial, tendo-lhe Deus concedido a liberdade para que o escolha de livre e espontânea vontade. Além disso, receberemos mais advertências a respeito do perigoso veneno da serpente, que nos desconecta de Deus, pois coloca em dúvida sua palavra. Por fim, desfrutaremos a preparação divina por 4.000 anos de uma vacina, o maravilhoso Cristo que vence o pecado. Daremos continuidade à mensagem intitulada Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, baseada em 1 e 2 Tessalonicenses. Os tessalonicenses experimentaram uma salvação dinâmica, porque a valorizaram e passaram a imitar o apóstolo Paulo, pois viram que ele desfrutava o Senhor e vivia conectado com Deus. Por essa razão, em pouco tempo, a igreja em Tessalônica tornou-se um modelo para as demais igrejas da Macedônia e da Acaia. O procedimento sincero e honesto, manifestado no viver dos apóstolos e a palavra que pregavam, proporcionam aos tessalonicenses essa salvação dinâmica. Percebemos isso pelo registro de que eles deixaram os ídolos e se converteram para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A esperança deles não estava nas coisas terrenas, mas na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, a igreja em Tessalônica foi estruturada sobre o tripé de fé, amor e esperança. O conteúdo da pregação dos apóstolos tinha a luz da verdade, para aguardardes os céus, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A primeira etapa da salvação é a libertação da ira vindoura por meio da redenção de Cristo realizada na cruz. Mediante a redenção, nossos pecados foram perdoados e estamos livres da condenação e da ira de Deus. Portanto, a expressão tão grande salvação tem duas etapas. A primeira, como já vimos, foi realizada por Jesus na cruz e nos livra da ira vindoura e do lago de fogo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, Jesus Cristo, como Filho de Deus, esteve na terra por 33 anos e meio e morreu na cruz como Cordeiro de Deus para obter o perdão de nossos pecados. Ele tomou nosso lugar, sofrendo uma morte vicária
ou seja, uma morte substitutiva. Por causa da justiça e dos mandamentos de Deus, cada pecador é que deveria ser crucificado. Mas Deus, por nos amar, enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Na cruz, ele realizou a propiciação por nós e obteve nossa redenção. Agora estamos reconciliados com Deus. Não somos mais seus inimigos, mas nos tornamos filhos de Deus. A segunda etapa da salvação está em Romanos 5,10. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O processo da salvação continua e inclui a justificação subjetiva, a santificação, a transformação, a conformação, a glorificação. Esses temas são vastos e maravilhosos, mas hoje, na maioria dos grupos cristãos, pouco se fala a respeito disso, dando-se maior ênfase ao imediatismo, à prosperidade e às bênçãos materiais. Todavia, esse não é o propósito de Deus. Ele, além de cuidar de nós, seus filhos, preparou uma salvação plena para nós. A respeito da primeira etapa da salvação, Paulo escreveu: para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Isso está relacionado à nossa reconciliação com Deus e o fato de termos recebido a vida eterna. Não estamos mais condenados e passamos da morte para a vida. O lago de fogo não tem mais nada a ver conosco. Que grande salvação! Temos, portanto, motivos de sobra para pular de alegria e agradecer a Deus. Mas a salvação de Deus não para aí. Ela continua. Estando já reconciliados com Deus, Ele nos salva por sua vida, para experimentarmos a justificação subjetiva, a santificação, a transformação, a conformação e a glorificação. O versículo acima afirma que o Filho nos salvou da ira vindoura, e este e outro confirma: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que está em 1 Tessalonicenses. Aqui fica claro que não foi para a ira que Deus nos destinou. A razão pela qual pregamos o Evangelho é que almejamos salvar as pessoas do lago de fogo, o qual está relacionado com a ira de Deus. O lago de fogo não foi preparado para o homem, e sim para o diabo, seus anjos e seus seguidores. Os que dentre a humanidade decidirem seguir a Satanás terão como destino o lago de fogo. Deus preparou para nós uma plena salvação, a fim de sermos glorificados e inseridos no Pai e participarmos da harmonia, do amor, da luz, da felicidade e da glória de Deus. Conforme vimos, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Se olharmos de maneira isolada para a palavra salvação, não percebemos todo o conteúdo dela. Mas à medida que nos aprofundamos em seu sentido, pouco a pouco, percebemos que se trata de uma grande e gloriosa salvação, operada por nosso Jesus Cristo. Por isso, precisamos questionar-nos: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Pergunta: por que a salvação é chamada de tão grande salvação? É que no momento que a gente passa a olhar a palavra
mais a fundo a palavra salvação, não olhar de forma isolada, a gente vai ver como é grande essa salvação. A salvação aqui apresentada, ela tem dois aspectos. Ela tem o primeiro aspecto, onde o Senhor, por meio da sua obra, nos livra da ira vindoura, né? O Senhor desenvolveu aquela vacina, aqui também foi falado dessa forma, como uma vacina divina, que por 4.000 anos foi o tempo levado para que o Senhor nos justificasse ali. E esse aí representa o primeiro aspecto da salvação, onde fomos colocados numa outra posição. Louvado seja o Senhor por essa grande salvação. Daí segue-se o outro aspecto, né? O desenvolver dessa salvação. E o Senhor, ele nos mostra isso aí, onde a justificação, ela é o início, ela vai ainda se tornar subjetiva. E se tornando subjetiva, segue-se a santificação, transformação, conformação e glorificação, que vimos em João, ser inserido no Pai. Olha só, a glorificação. Irmãos, como é maravilhoso, né? Quando a gente, pela oportunidade dada ao Senhor, mostrando aos irmãos e chegando até nós, a gente pode ver como é grande essa salvação. Tudo que o Senhor tem para nós, né? Tudo que engloba essa palavra salvação. Os tessalonicenses, eles desfrutaram dessa grande salvação. E eles tinham Paulo ali como um modelo, eles eram imitadores de Paulo, né? Então eles tiveram um viver muito dinâmico, uma salvação sendo desenvolvida de fato ali por eles. E a tal ponto que se tornaram modelos para as igrejas ali, né? Então, como é importante, irmãos, a gente compreender esses aspectos, né, para que a gente corra a carreira, né? A gente corra essa carreira e vamos ser vencedores, né? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos, por esse aperfeiçoamento, nessa essa salvação completa, e temos a oportunidade de desfrutar. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém.